Olá, meu nome é Jerusa Arruda, sou professora da disciplina Direito da Criança e do Adolescente e a nossa aula de hoje tem como tema principal a questão da prevenção. Nós iremos tratar de dispositivos relacionados entre os artigos 70 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta aula ela completa o ciclo das aulas anteriores, onde tivemos do artigo 1 ao artigo 6 uma avaliação acerca das disposições gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre os artigos 7 e 69, falamos sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente, e do artigo 70 ao artigo 85, se conclui o ciclo acerca da parte geral do Estatuto da Criança e do Adolescente. O título 3 fala sobre a prevenção e ela se desdobra em duas etapas. Nós temos os artigos 70 ao artigo 73, que fala sobre a prevenção geral, e o capítulo 2, que vai do artigo 74 ao 85, que fala da prevenção especial. Então, nós iremos, neste momento, nesse nosso encontro aqui, trazer alguns comentários acerca desse conjunto de artigos. Então, uma primeira questão que nós temos que observar quando falamos do artigo do capítulo 1, ele traz algo que se fala das disposições gerais acerca da prevenção geral da criança e do adolescente. O capítulo 2 fala da prevenção especial, repetindo do artigo 74 ao 85, e no que tange lá no início do artigo 70, que inaugura esse capítulo primeiro, diz o seguinte, em linhas gerais, de que essa prevenção ela pode se dar em razão de duas situações, ou ameaça ou a violação propriamente dita de direitos. Então, o conteúdo que permeia do artigo 70 ao artigo 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz respeito à prevenção, da prevenção especial, da informação, da cultura, do lazer, do esporte, das diversões e espetáculos, dos produtos e serviços e da autorização para viajar. Então, esse é o conteúdo que irá referir acerca da prevenção em prol da segurança no exercício dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. O livro 1, título 3 da prevenção, capítulo 1, disposições gerais. O artigo 70 reza o seguinte: é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, é dever de todos. Então, em razão do princípio da colaboração e da solidariedade entre a família, a sociedade e o Estado, significa dizer, e esse elenco já veio inicialmente no artigo 70, de que não se trata de uma faculdade, em si um dever, uma obrigação de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação a direitos da criança e do adolescente. Então, isso é de fundamental importância. Não se trata aqui de uma prerrogativa, de uma faculdade, mas sim de uma obrigação legal. O artigo 71, em consonância com o que dispõe o artigo 70, diz o seguinte: a criança e adolescente ela tem direito à informação, à cultura, ao lazer, ao esporte, a diversões, a espetáculos e produtos e serviços que respeitem a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E o que isso significa dizer? É um direito da criança a ter acesso à informação, cultura, lazer, esporte, diversão? Sim. No entanto, é um dever daqueles que devem cuidar e zelar da integridade física, moral e psicológica da criança e do adolescente, levar em consideração que trata-se de um sujeito de direitos com uma condição peculiar, ou seja, é uma pessoa em desenvolvimento. Então, o acesso a essa informação, os cuidados que se tem que ter ao acesso, visam sempre ao melhor interesse da criança e do adolescente, no sentido da preservação de qualquer tipo de ameaça que porventura possa vir a existir quanto à violação específica de algum dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Na sequência, o artigo 72 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte:
As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Ou seja, o rol das prevenções, das diretrizes legais, o rol das formas de prevenção que previnam, tanto do ponto de vista geral quanto do ponto de vista especial, qualquer tipo de ameaça ou violação a direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, não ficam restritas ao contexto do que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, além das normativas trazidas na lei específica, na lei especial, no Estatuto da Criança e do Adolescente, as obrigações que estão nesta lei, no ECA, ela não exclui as prevenções especiais, ou seja, para além do Estatuto da Criança e do Adolescente, existem normas de proteção aos direitos da criança e do adolescente e que se somam a essas normas do texto da lei especial. O artigo 73 diz o seguinte: a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos dessa lei. Em regra, a norma incerta no artigo 73 diz que, em sendo a prevenção geral um dever de todos, não só a pessoa física, os pais, os responsáveis legais, como também da pessoa jurídica, ou seja, empresas, seja a iniciativa privada ou a pessoa, o poder público, elas têm a obrigação, né, de observar o estrito cumprimento das normas trazidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, conforme diz o artigo 73, a não observância das normas, das prescrições trazidas no ECA, levam a responsabilidades tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, o próprio ECA tem normativas, artigos específicos, que falam acerca da responsabilidade dos pais, do poder público e da sociedade de modo geral, que descumpra ou que não observe as normativas de proteção e de prevenção aos direitos da criança e do adolescente. Portanto, os artigos 70, 71, 72 e 73 dizem respeito ao conjunto de dispositivos relacionados ao interesse direto da criança e do adolescente nessa prevenção, que impõe o dever de cuidado de todos em prol do seu melhor aproveito e desenvolvimento. Passaremos agora a fazer alguns comentários acerca da prevenção especial, que vai do artigo 74 ao artigo 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a primeira questão que nós temos lá no grupo, entre os artigos 74 e 80, que fala da prevenção especial, diz respeito à regulamentação pelo poder público sobre diversões e espetáculos públicos. Dentre outras questões, é assegurado, com base no que diz no artigo 75 do ECA, o direito de acesso a essas informações por faixa etária. Então, as emissoras de rádio e TV devem disponibilizar, né, as informações adequadas da faixa etária correspondente para que os pais, os responsáveis, possam acompanhar o tipo de informação que suas crianças, que seus adolescentes em casa estão assistindo. Então, a informação, a cultura, o lazer, o esporte, a diversões e espetáculos são direitos da criança e do adolescente. No entanto, a regulamentação pelo poder público é fundamental para o real cumprimento e efetividade desses direitos. Então, uma dessas restrições diz respeito à informação de acesso a partir de faixas etárias específicas. Uma outra questão que vale ressalva é o artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala sobre a questão de hotel e similares. Então, é proibida a hospedagem
de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se expressamente autorizado, devidamente acompanhado pelos pais ou responsáveis. A autorização deve ocorrer por escrito através de documento idôneo. Isso é importantíssimo. Ao descumprimento dessa regra, ela gera uma infração administrativa conforme previsão do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma proibição taxativa disposta no artigo 82, a proibição da hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo autorização devidamente salvo se expressamente autorizado, no caso aí pela autoridade responsável, pelo Poder Judiciário, por exemplo, com acompanhamento do Conselho Tutelar, né? Então, salvo se expressamente autorizado e devidamente acompanhado pelos pais ou responsáveis. Então, temos que ficar atentos a essa normativa do artigo 82 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Voltando à questão do artigo 74, que falamos aqui inicialmente, ele diz o seguinte: o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões, espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que se recomendam, os locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Parágrafo único. Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em local visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição, informando uma informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária específica no certificado de classificação. Portanto, é uma responsabilidade do poder público regular essa informação e o acesso à cultura, lazer, esporte, diversão e espetáculos às crianças e dos adolescentes, estabelecendo uma faixa etária de acesso, os locais e horários para apresentação de forma adequada, e os responsáveis por esses eventos, né, eles deverão afixar em local visível de acesso a entrada e o local de exibição, informando a natureza do espetáculo. Ou seja, dentro daquela premissa de que é uma obrigação cuidar, zelar e salvaguardar a integridade física, moral e psicológica de uma criança e do adolescente, é uma responsabilidade comum dos pais, dos responsáveis, do poder público e daqueles que eventualmente cuidam desses eventos de esporte, diversões e espetáculos. O artigo 75, 76 e 77. O artigo 75 diz o seguinte: toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa de idade. As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsáveis. Então, isso significa dizer, de acordo com o que toca o parágrafo único do artigo 75, que o acesso a diversões e espetáculos públicos deve obedecer à faixa etária e, caso a criança seja menor de 10 anos, ela só poderá assistir ou ingressar e permanecer nos locais de apresentação e exibição quando acompanhado dos pais ou responsáveis. Uma questão que a gente vê, e aí não precisa ir muito longe, é quanto das sessões de cinema. Então, nas sessões de cinema, dos filmes que são veiculados, por exemplo, ele estabelece a faixa etária. E, por vezes, nós observamos que crianças, inclusive com menos de 10 anos, assistem sozinha a esses eventos, né? A esses filmes nos cinemas, sem qualquer tipo de controle, seja pelo local, pelo estabelecimento onde está sendo veiculado, seja pelo fato de um pai que leva um filho, compra o ingresso e deixa ele assistir sozinho ao filme, sem qualquer tipo de cuidado, ou seja, há um descumprimento dessa normativa, e esse descumprimento é passível de haver uma responsabilidade, tanto dos pais, quanto do cinema, por exemplo, onde está sendo veiculado o filme. O artigo 76 diz o seguinte: as emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infanto-juvenil programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Então, rádio e TV devem antecipadamente, ou seja, antes da veiculação das atividades, sejam elas educativas, artísticas, culturais ou informativas, veicular a sua classificação etária antes da sua transmissão. Isso é uma regra basilar sob pena de responsabilidade das emissoras aqui referidas. O artigo 77 fala sobre os proprietários, diretores, gerentes e funcionários de empresas que explorem a venda ou aluguel de fitas de programação em vídeo. Elas cuidarão para que não haja venda ou locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. As fitas e a que alude este artigo deverão exibir no invólucro informação sobre a natureza da obra e a faixa etária que se destina. O artigo 78 fala o seguinte: as revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado à criança e adolescente deverão ser comercializadas em embalagens lacradas com a advertência de seu conteúdo. Parágrafo único. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidas com embalagens opacas. O que nós observamos por aí afora, quando a gente caminha na rua, ao depararmos com as bancas de revista, é justamente ao contrário do que se está colocando aqui. Ou seja, existe sim uma falta de cuidado, uma irresponsabilidade, né, em que fiquem abertas essas revistas expostas e muitas vezes adolescentes têm acesso e compram sem nenhum tipo de controle. Isso é uma agressão, um descumprimento ao que dispõe o artigo 78, sob pena de responsabilidade daqueles que agem dessa maneira. O artigo 79. As revistas e publicações destinadas ao público infantil e juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e munições e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e das famílias. Então, é extremamente relevante essa norma que fala acerca das revistas e publicações destinadas ao público infantil e juvenil, de não conter esse tipo de veiculação, né? Então, isso é a regra de ouro aqui do artigo 79. O artigo 80 fala o seguinte: os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por casa de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência da criança e do adolescente no local, afixando aviso para orientação do público. Ou seja, é terminantemente proibido, né, o trânsito de crianças, ou seja, das crianças e dos adolescentes nesses ambientes, sob pena de uma infração gravíssima. Em linhas gerais, o artigo 75 e 76, ela traz a classificação etária dos programas, e o artigo 81 fala acerca da proibição à venda à criança e adolescente de armas, de munições, de explosivos, de bebida alcoólica, de produtos que causam dependência física ou psíquica, fogos de artifício e estampido, revistas e publicações com material impróprio, bilhetes e lotéricas. Então, esse conjunto de artigos 75 e 76, que fala da classificação etária dos programas, e 81, trazem uma regra geral relacionada com esses tipos de proibição. O artigo 83 fala especificamente da autorização para viajar e diz o seguinte: nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde resida, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando tratar de comarca contígua, né, e de residência da própria criança, o trânsito da própria criança dentro do local onde ele reside, se na mesma unidade da federação ou incluída na mesma região metropolitana. Então, neste caso, a autorização não é exigida. A segunda situação em que a autorização não é exigida está na linha B do artigo 33, que diz que a criança
a criança, desde que a criança esteja acompanhada. De ascendente ou colateral maior, terceiro grau, comprovado de forma documental e parentesco, ou seja, os ônibus intermunicipais, por exemplo, no ato de embarque da criança, deve ser comprovada o parentesco por algum tipo de documento, entre a própria identidade ou a certidão de nascimento. A criança deve estar acompanhada de uma pessoa maior, expressamente autorizada pela pai, mãe ou responsável. Ou seja, se não há um vínculo de parentesco entre a criança e a pessoa que o acompanha, esta deve ter uma expressa autorização do pai, da mãe ou do responsável. Parágrafo 2º do artigo 83. A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos para este fim. O artigo 84 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte: quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização é dispensável se a criança ou adolescente, estiver acompanhada de ambos os pais ou responsável. 2, viajar acompanhada de um dos pais, autorizada expressamente pelo outro, através de documento com firma reconhecida. Ou seja, ou a criança deve estar acompanhada por ambos os pais ou responsáveis, ou na ausência de aquele que estiver com a criança deverá portar consigo uma autorização da outra pessoa responsável ou do outro pai ou mãe. E o artigo 85, que fecha esse conjunto relacionado à prevenção especial, diz o seguinte: sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país sem em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Terminantemente, o artigo 85 proíbe a saída de qualquer criança ou adolescente nascida em território nacional. Ela poderá sair do país na companhia de estrangeiro, mesmo que ele seja residente ou domiciliado no exterior. Essa é a regra geral. Então, aqui nós trazemos para os senhores o título 3 do ECA, que fala da prevenção, no capítulo 1, a prevenção geral, e no capítulo 2, a prevenção especial. Nos encontramos na próxima aula. Até lá!